Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E este é um IL Flash bastante especial, não apenas porque ele está sendo transmitido na semana do aniversário de 38 anos de existência do nosso glorioso Instituto Liberal, e a gente convida você amanhã, neste sábado, dia 16 de janeiro, o dia do aniversário do IEL de 38 anos, você estar conosco às 20 horas numa live especial na nossa página no Facebook, em que nós vamos anunciar, nós vamos falar sobre o Instituto, comemorar com você o aniversário do Instituto, e nós vamos falar sobre um projeto editorial que o Instituto lançará em 2021. Teremos aí esse anúncio oficial para você que nos acompanha. E também é um IL Flash especial porque, por coincidência, trata-se do 100º IL Flash desde que nós voltamos a transmitir esse quadro, quando nós assumimos a presidência da diretoria executiva do Instituto. O primeiro episódio que a gente relançou foi transmitido em 2019. Então, dessa leva, desde 2019 para cá, ininterruptamente, nós alcançamos agora o 100º episódio do IL Flash. Nesse 100º episódio, o primeiro artigo é do professor Alex Pipkin, o texto A Onda Organizacional Progressista. Ele vem questionar no artigo algumas teses que são levantadas atualmente sobre o futuro das organizações empresariais. O professor Pipkin vem estudando o comportamento das empresas privadas, o comportamento das organizações empresariais. Alguns insights dele a respeito disso já foram publicados nos seus textos anteriores do Instituto Liberal. E neste ele vai questionar o que ele chama de onda guruzenta, daqueles supostos orientadores do que as empresas devem fazer, que falam em alguns lugares comuns, né? Autogestão, diversidade nos negócios, lucro secundário, capitalismo das partes interessadas, trabalho em home office e muitas outras inovações. O que ele vai colocar é que essas generalizações sobre qual seria o futuro das organizações empresariais estão cobertas de equívocos, porque nem todo o universo das empresas privadas pode se ajustar a este figurino. Não quer dizer que não se possa investir nessas inovações, mas elas não podem ser vistas como uma forma generalista de futuro das organizações empresariais. É essa análise que o Alex Pipkin faz no seu texto. Mudando da água para o vinho, mudando de uma crítica às empresas, à lógica dos gurus empresariais, para uma questão mais teórica, nós temos mais uma vez uma excelente apresentação, um excelente trabalho, nosso querido professor Ricardo Vélez Rodrigues, que retorna ao IL Flash com o artigo Anotações Biobibliográficas acerca do pai do liberalismo. Trata-se de um estudo muito bem fundamentado, com todas as características de personalidade que se podem descortinar, com todas as passagens biográficas, as experiências de vida, relações com as figuras do poder e também, evidentemente, o trabalho intelectual e teórico de ninguém menos que John Locke, aquele que na Inglaterra foi o patriarca do whiggismo, que seria a gênese do que nós convencionamos chamar modernamente de liberalismo. Então vale muito a pena esse trabalho muito bem fundamentado do professor Ricardo Vélez Rodrigues, que está no nosso IL Flash de hoje. Agora, do passado de John Locke, trazendo para o presente, nós temos um artigo do Roberto Rachevsky. Você acha que a China é comunista? O autor sustenta que a China não é um país comunista, o que se prova pelo simples fato de haver bilionários por lá, porque esses bilionários são resultado exatamente daquilo que o comunismo combate, a existência da iniciativa e da propriedade privada. A China é uma economia mista, como mista é a maioria dos países na atualidade. Tem componentes estatizantes e componentes do que seria o capitalismo, na definição que traz o Rachevsky, implica ali uma economia mais aberta, ou completamente aberta, tão completamente quanto possível. Uns com mais estatismo, outros com menos, uns países com mais regulação, outros com menos, mas uns com mais taxação, outros com menos, mas todos têm economia mista e a China não seria diferente. O que há de especificidade na China, que evidentemente ela não é o único país no mundo a ter essa característica, mas isso convive com a dinâmica da economia mista que ela tem, é o fato de que ela é uma ditadura, né? É um regime dominado pelo Partido Comunista Chinês,
né, e na visão do Rachevsky tem contornos totalitários, contornos de extrema intrusão, intromissão na vida privada do cidadão, mas na liberdade de expressão, liberdade de organização, mas a economia não é comunista, ela é uma economia mista. Da China para a confusão do Capitólio nos Estados Unidos. O artigo do Gabriel Wilhans, que deu o que falar e gerou bastante polêmica, até os insultos de sempre, de quem não entende que o Instituto Liberal ele tem a missão de publicar diferentes pontos de vista dentro do espectro do liberalismo. Nós temos o artigo do Gabriel Wilhans, não dá para ignorar o fato de que a direita populista é sim uma ameaça à democracia ocidental. Na visão do Gabriel Wilhans, evidentemente ele está comentando os incidentes que se deram na ratificação da vitória de Joe Biden como novo presidente dos Estados Unidos, no Capitólio em Washington, e houve uma invasão, todo mundo deve ter acompanhado isso, uma invasão de malucos, uns caras lá, um cara vestido de viking dentro do Capitólio, caras invadiram querendo impedir a transição democrática de Donald Trump para Joe Biden. Não estou dizendo que nós devemos amar Joe Biden, que nós devemos apoiar ou aplaudir Joe Biden, não é nada disso. É uma questão de império da lei. Joe Biden venceu a eleição, temos que aceitar, e o Partido Republicano vai para a oposição, como sempre aconteceu na democracia constitucional, na República Constitucional Americana. E é isto que o Wilhans defende no seu texto. Ele diz que, dentro de setores da direita populista, da chamada alt-right, que ganhou expressão no mundo, ele vai citar parte da militância do Donald Trump, parte da militância de Jair Bolsonaro no Brasil. Uma parte dessa militância, dessa massa da direita alternativa, como se diz ali no artigo, apela ao povo, à massa. Né? A massa está conosco. Né? E por isso nós temos a prerrogativa para tomar o Capitólio contra essas elites opressoras, globalistas, etc., ou para ucranizar o Brasil, como alguns chegaram a pregar há não muito tempo. Isto, para o Gabriel Wilhans, tem muita identificação com aquilo que liberais como Tocqueville denunciavam nas suas obras clássicas como sendo a tirania da maioria, o apelo à massa disforme, à massa amorfa, contra as instituições, contra o império da lei, contra o sistema representativo, que é uma característica essencial do liberalismo e foi parte fundamental da agenda teórica dos liberais brasileiros desde o século XIX. Então, a ideia dele é que esse tipo de discurso, não importa se ele vem da esquerda ou vem da direita, os liberais precisam se preocupar e combater esse tipo de abordagem, fortalecer uma abordagem oposta a esta que aí está. Ainda sobre Estados Unidos, um artigo do Roberto Rachevsky, os americanos já estão pagando um preço alto pela derrota republicana. Na visão do Roberto Rachevsky, o Partido Republicano já foi um partido mais identificado com a economia de mercado, com as liberdades individuais, com uma visão até mais libertária. O grande representante disso, na visão dele, teria sido o candidato à presidência, na época, Barry Goldwater. Desde que o Barry Goldwater, que concorreu pregando contra o governo grande, contra o Estado grande, desde que ele perdeu as eleições, que ele não se tornou presidente dos Estados Unidos, o Partido Republicano teria caminhado cada vez mais para se parecer com seu adversário, o Partido Democrata, e abraçar teses mais intervencionistas. Isso fortaleceu a esquerda no Partido Democrata, o radicalismo no Partido Democrata. Na visão dele, então, é um problema que já vem de muito tempo e Donald Trump não o resolveu, antes o aprofundou. É uma visão pessimista sobre a realidade da política americana. De volta agora aos problemas do Brasil. Nós temos um texto da página Liberalismo Brazuca, de autoria do seu colunista, um dos seus membros, dos seus integrantes, Conrado Abreu. Ciro Gomes lança mais uma fake news sobre economia. Ao responder à fala que o próprio Conrado Abreu aponta absurda do presidente Jair Bolsonaro, de que ele não poderia fazer nada porque o país está quebrado, o Ciro Gomes lançou a seguinte sugestão no seu Twitter: taxar lucros e dividendos empresariais. Só o Brasil e a Estônia não cobram no mundo todo. E aí o Conrado ele apresenta um elenco de justificativas para contradizer
esta afirmação de Ciro Gomes. Primeiro, que é mentira, o Brasil tributa sim os lucros empresariais e de maneira geral cobra 2 impostos sobre os lucros, o imposto de renda de pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido, que cobram respectivamente 25% e 9%, totalizando assim 34%. Absolutamente nada desprezível esse valor. Taxar dividendos, conclui o Conrado, somente por taxar, vai aumentar ainda mais a carga tributária brasileira para sustentar o nosso Estado ineficiente, o que é um movimento na contramão do que nós liberais preconizamos. Ainda no Brasil, na liderança do IL Flash de hoje, um artigo do Pedro Henrique Alves. Na dúvida, é culpa do presidente da República. No seu texto, ele enfatiza a crise econômica provocada pelas medidas tomadas pelos governos acerca da pandemia do coronavírus, todos os efeitos que daí decorreram, e contesta, com base nisso, a ideia de que o presidente da República, Jair Bolsonaro, poderia ser responsabilizado por quebrar o país como a oposição quer apontar. E, na verdade, os problemas estão longe de se dever exclusivamente à figura dele, e quem apenas culpar o presidente da República está perdendo a figura completa, o cenário completo, a conjuntura completa. Esse foi o nosso IL Flash de hoje, o 100º IL Flash da temporada desde 2019. A gente espera que venham muitos mais, a gente espera que vocês gostem de acompanhar os artigos e que venham mais aniversários do nosso Instituto Liberal. Por isso eu reforço o convite para que você esteja conosco no sábado, neste sábado, às 20 horas, para assistir a live que nós vamos anunciar o novo projeto editorial do IEL. Até lá e no IEL Flash, semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.